estamos aqui novamente estudando a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 27 de Gênesis. É uma história bem conhecida e da qual nós podemos tirar lições importantes para a nossa vida. O primeiro ponto de destaque que eu gostaria de apresentar a vocês é que Jacó, nesse episódio, ele se passou pelo seu irmão Esaú, tentando enganar o seu pai, que no momento não estava enxergando bem. Ele estava quase cego. E embora Isaac desconfiasse que algo estava errado, ele ainda assim se convenceu e abençoou a Jacó, pensando que estivesse abençoando a seu filho primogênito Esaú. E as principais desconfianças de Isaac foram que a caçada havia sido curta demais, rápida demais. Talvez ele esperasse pelo menos mais algumas horas. E não. E ele perguntou a Jacó: meu filho, como você conseguiu achar a caça tão depressa? Está aí no verso 20. E Jacó respondeu: não, o Senhor mandou a caça ao meu encontro. E o segundo e principal ponto de desconfiança de Isaac foi com relação à voz do seu filho. Ele disse, no verso 22, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, porque ele havia solicitado que Jacó se aproximasse para apalpá-lo, porque Esaú era um homem peludo e Jacó não. E com isso, mesmo com uma certa desconfiança, no verso 23 e 24, não reconheceu, mas ainda assim perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó assumiu esse papel: sim, eu sou. E com isso, com esse engano, Jacó roubou a bênção que seria de Esaú. Mas o segundo ponto que eu gostaria de colocar para vocês é que, ao Esaú chegar ao seu pai, no verso 33, Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção. Por que será que aconteceu isso? Será que é simplesmente porque ele se percebeu enganado? Eu creio que não. Eu creio que esse estremecimento foi uma forma dele perceber que Deus havia agido naquele momento, apesar do engano de Jacó. É interessante que no capítulo 25, verso 23, Deus já havia profetizado que o mais moço seria senhor do mais velho. E Isaac teimava em ir contra essa promessa de Deus. No verso 28 do capítulo 25, a gente percebe que Isaac amava Esaú porque ele gostava de comer da caça. E acabou indo, de certa forma, contra a vontade de Deus, ao intentar abençoar Esaú em vez de Jacó. E ao perceber que isso não deu certo, ele estremeceu, ele se comoveu. E Esaú gritou de amargura também e clamou: abençoa a mim também, meu pai. E Isaac ainda continuou: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era a sua. Mas certamente a gente vê no livro de Hebreus que o Senhor se aborreceu de Esaú, porque o sentimento de Esaú não era um sentimento de adoração a Deus,
era um sentimento muitas vezes de ir contra o Senhor, de oposição a Deus. A gente viu no episódio que Esaú vendeu a sua primogenitura, no capítulo 25, que ele se contentava mais com os prazeres momentâneos dessa vida. E aí, vemos no terceiro ponto de destaque que Esaú passou a odiar a Jacó. Está aí no verso 41. E ele planejava, assim que seu pai falecesse, ele iria matar o seu irmão Jacó. Isso nos evoca um outro episódio de irmãos também, em que um matou o outro. Isso mesmo, o episódio que Caim matou o seu irmão Abel. Pelo mesmo motivo. Porque um havia sido aceito pelo Senhor em detrimento do outro. E aí, a gente tem que aprender a reconhecer a vontade de Deus. A gente pode, às vezes, até fazer uma imaginação de que se Jacó não tivesse roubado a bênção, usado o engano, que Deus iria agir de outra forma para que Isaac pudesse dar a bênção a seu filho Jacó em vez de Esaú. Mas a gente não pode ficar achando as coisas. Aconteceu não que Deus estava validando o que aconteceu, mas porque Deus é o Senhor de tudo. Mesmo com episódios ruins, Deus ainda age na nossa vida para transformar esses episódios ruins, esses erros nossos, também em situações em que seremos abençoados ou poderemos abençoar outras pessoas. Está gostando? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco. Até a próxima!